nós levantamos 7 pontos. 7 pontos. Primeiro, luta em defesa do desenvolvimento sustentável soberano. Pouco escritos. É um desenvolvimento que procura combinar as diversas vertentes da formação social, não é? Articulando o meio ambiente, com o desenvolvimento, com as questões sociais, com a cultura, etc. E no caso do PCdoB se expressa no novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, que vai ser atualizado agora no Congresso. Mas tem que dar um salto de qualidade na formulação do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Primeira questão. Segundo, defesa da Amazônia e do seu desenvolvimento sustentável. Então nós consideramos que hoje uma das questões mais importantes do problema ambiental do Brasil é a Amazônia. Mas há necessidade exatamente, inclusive, de trabalhar uma luta política e teórica em torno da questão da Amazônia. O governo do Lula formulou um projeto Amazônia Sustentável, que foi engavetado. Foi engavetado na época da Marina, que essa concepção dela, que era a concepção preservacionista, terminou exatamente engavetando essa história. E ficou lá. Nós fizemos um esforço, eu, o Renato foi comigo, nós estivemos lá com o ministro dos Assuntos Estratégicos da Presidência da República, estivemos com a Gleice Hoffmann, eu estive no Pará na tentativa de articular um seminário, um evento que pudesse colocar na ordem do dia novamente o Plano Amazônia Sustentável. Não tivemos força política para isso, mas eu acho que vai ter que construir. Aí está a questão estratégica, sobre a qual eu já falei, que é muito importante. Terceiro ponto é o aproveitamento sustentável do potencial energético no Brasil. Então, é aquilo que eu falei. Não há como desenvolver sem ter energia. É claro que a nossa concepção é exatamente de ir alterando progressivamente a matriz energética do Brasil, que é uma das mais limpas do mundo, mas se nós queremos avançar, mesmo assim. Agora, isso aí implica em quê? Implica, por exemplo, no aproveitamento da riqueza hidroelétrica da Amazônia. E aí há uma disputa política, porque no fundo, esse setor ambientalista, quer dizer, preservacionista, eles colocam o seguinte: bom, não pode construir hidroelétrica, não pode construir energia nuclear, não pode isso, não pode aquilo, então pronto. O que pode? É energia alternativa. Tudo bem, nós também somos a favor da energia eólica, mas isso ninguém vai fazer de um dia para a noite, nem pode fazer, porque senão entra em colapso a economia. Isso nós não podemos aceitar. Aí é que você combina. Então, em perspectiva, nós queremos avançar para uma matriz energética mais pura, mas não podemos fazer isso de uma hora para outra, porque você desestabiliza. E o discurso demagógico de querer fazer de uma hora para outra também é um discurso para inviabilizar o desenvolvimento do país, porque você cria tanta dificuldade que não pode ter energia toda. Que nós achamos que de fato também não deve ser, apesar de que nós, PCdoB, somos favoráveis que o Brasil tenha, quer dizer, um conhecimento científico dessa experiência importante da energia nuclear. Mas nós achamos que isso, nós temos várias alternativas de fontes energéticas, nós não temos que colocar isso como um elemento importante. Mas o fato concreto é que sim, nós defendemos a utilização dos recursos, quer dizer, a energia do Brasil, particularmente os recursos, quer dizer, que a Amazônia dispõe. Agora, para isso, tomando as medidas no sentido de utilizar as tecnologias mais avançadas para reduzir. Olha bem, não é você impedir, mas não é também você construir a qualquer forma. É você levando em conta a importância que a questão ambiental tem na Amazônia, você, digamos assim, tem um critério maior. Por exemplo, mesmo nessa questão da hidrelétrica, hoje já há estudos de você, na Amazônia, ter um modelo, quer dizer, hidrelétrico diferente, mais avançado, que é o quê? É você utilizar na construção de uma usina hidrelétrica o mesmo esquema que você utiliza para uma plataforma de petróleo. Plataforma de petróleo, como é no mar, você não tem condições de construir nada em torno, porque em torno é água. Então, a plataforma de petróleo, você desloca os trabalhadores para lá e volta com eles para o local da moradia. Então, a concepção seria exatamente essa. Quer dizer, na região onde vai ser construída a hidrelétrica, que é exatamente em geral a região que tem muita mar, para você não agredir o meio ambiente, você constrói como se fosse igual ao sistema de exploração do petróleo, né? Constrói uma plataforma e o pessoal mora então em outra região. Ali sim, o custo é maior? É, mas é um custo que assegura exatamente uma preservação maior do meio ambiente.
desde que você tenha por objetivo, quer dizer, assegurar o desenvolvimento preservando o meio ambiente, você tem que encontrar formas em que você possa combinar essas coisas. O problema da defesa da biodiversidade, eu já falei, a questão da defesa da água como bem público, pois o item sexto é a questão da soberania alimentar, que é o papel que a produção agrícola tem como um elemento importante. Aliás, essa questão da soberania alimentar, eu não tinha muito presente essa história não, mas, porque no fundo você pensando bem, você vai ver, soberania alimentar é o seguinte: se não tem alimento, você gera uma crise, né? Só que participando de uma conferência internacional que eu tive agora na Índia, quer dizer, eu pude ver depoimentos de países africanos demonstrando que a crise de alimentos de alguns países levou a uma imigração tão grande que criou um colapso. Portanto, colocou isso como problema da segurança nacional. A questão da alimentação é a questão de segurança alimentar. Por isso que você fala de segurança alimentar, que envolve a questão da segurança nacional. Entende? Então, a questão de ser, às vezes não se dá conta, porque aqui no Brasil nós temos produção, etc. Mas essa é a questão, qualquer país leva em conta o problema de você, inclusive, ter uma reserva alimentar para você não criar um colapso no país, né? Então, essa questão é importante, que é o problema da soberania alimentar. Nós temos a questão da defesa do meio ambiente urbano saudável e, finalmente, a defesa dos princípios da responsabilidade comuns e diferenciada. Nós vamos debater essas questões depois, e aí, se surgirem problemas também, eu poderia nos aprofundar. Eu queria finalizar minha colocação levantando também agora o seguinte: coincidentemente, vai ser realizada esse ano também uma Conferência Nacional do Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente. Vai ser realizada nos dias 24 a 27 de outubro, né? O centro dessa conferência é exatamente o debate sobre a questão dos resíduos sólidos, né? E essa questão, nós, do Instituto, está participando da comissão organizadora dessa conferência. Eu sou membro da comissão organizadora da Conferência Nacional, né? E essa conferência ela vai se fazer em torno exatamente da questão dos resíduos sólidos, né? E basicamente ela vai tratar da produção e consumo sustentável, dos impactos ambientais, da geração de emprego, trabalho e renda e da educação ambiental. São os 4 eixos dessa conferência. Então, o que eu fiz uma introdução aqui, nós encaminhamos um texto informativo sobre essa questão aqui, e nós estamos dando uma orientação que é, na medida do possível, membros do PCdoB possam participar dessas conferências estaduais, municipais, da Conferência Nacional lá em Brasília. Por quê? Primeiro, nós estamos sintonizados, nós temos que estar, se nós estamos querendo entrar nessa questão ambiental, nós temos que estar sintonizados com essas iniciativas de novo em torno da área ambiental. Essa é uma vertente, mas tem uma outra. A outra é o seguinte, que essa conferência, eu já tive a oportunidade de discutir com o pessoal do PP, ela não vai ficar em torno meramente da questão dos resíduos sólidos, ela vai discutir a questão da política ambiental do governo Dilma. E certos setores e a Marinha vão para dentro da conferência para tentar capitalizar politicamente. Não tenha dúvida. E o pessoal do PT não se prepara para enfrentar essas situações. Eu fiquei revoltado, porque participei no Rio Grande do Sul, do Fórum Social Mundial, no ano passado, atrasado, sei lá. Fiquei perplexo, porque estava lá uma grande representação do PT, uma grande do PCdoB e tal. Foi feito uma passeata de 30 mil pessoas. Aí um grupo de 200 pessoas ligadas a esses ambientais tomou conta da passeata de 30 mil pessoas. Mas isso é inaceitável. Aí chamamos lá o pessoal do PT, não dá. Tanto que já na Rio+20, fruto desse acordo entre PT e PCdoB, já a coisa já mudou. Não mudou totalmente, mas já mudou bastante. A Rio+20 tinha presença lá na passeata da CTT, do PT, do PCdoB, etc. Então, o que nós estamos levantando? É que a eleição para presidente da República, a direita está se organizando, que é exatamente desestabilizar a presidente Dilma. E nessa área ambiental eles vão utilizar isso
Pois nós não estamos vendo que esse é um dos ganchos da direita internacional para desestabilizar o governo progressista, e isso vai ocorrer nessa conferência. Ingenuidade pensar que não. Eu já disse isso para o pessoal do PT lá no Ministério do Meio Ambiente. Então, mas para que nós possamos jogar o nosso papel como partido, vanguarda, etc., e dar formulação, nós temos que ter presença política. Quer dizer, eu sempre falo isso. Política é força. Quer dizer, se você não tiver representação política, você pode ficar reclamando, né? Por que é que o pessoal foi convidado? Todo mundo está viajando. Todo mundo está viajando. Por quê? Porque o cara não sentiu firmeza de que fosse um troço importante. Se fosse um evento, entendi, importante, que o cara sentisse, é claro que ele vinha. É óbvio, não é essa história que todo mundo está viajando. Você não peça para boi dormir, é claro que às vezes um ou outro está viajando. Mas se tivesse, digamos assim, interesse real, manda um representante destacado. Então você conversa para boi dormir. Agora, a responsabilidade é deles, não a companheira que estava levantando. Quer dizer, no fundo a responsabilidade é nossa. Porque se tivesse algo mais forte, mas eu acho que isso está bom de meu rosto, isso está ótimo. Porque às vezes é exatamente um grupo menor de pessoas interessadas que conseguem aprender o fundo da questão, é que às vezes a gente pode avançar. Em síntese, o que eu estou querendo chamar a atenção é que nós precisamos de participar dessa história. E aí, a UBM podia jogar papel nisso, ajudar a UBM ter uma estrutura nacional, para que a gente possa chegar à Conferência Nacional com força política e possa jogar papel nessa, para defender o que nós estamos defendendo. Porque essa história de Projeto Nacional de Desenvolvimento não é questão teórica, não, é questão política. Se nós permitirmos, por omissão, de que tenha uma conferência dessa e que isso seja utilizado em amplitude para fortalecer a candidatura ou de Marina, ou de Eduardo, ou seja lá o que for, nós estamos cometendo isso. Então, é claro que nossas forças ainda são insuficientes, mas se a gente planejar, quem sabe nós podemos, nessa conferência nacional, ter uma representação significativa, mesmo que não seja um grande número, mas um número razoável, que bem articulado, com a política clara, pode jogar um papel político. Gente, então termino aqui, acho que falei demais, mas espero que a gente possa, digamos assim, aprofundar à tarde e tal, essa discussão, e que, enfim, o Paraná possa aqui eleger, no final, uma delegação que possa representar o Paraná e que a gente possa fazer uma conferência que dê um salto de qualidade nessa política ambiental e que a gente possa, inclusive, com base na Conferência Nacional, enriquecer, quer dizer, o Congresso do Partido com essa contribuição em torno da questão ambiental. É isso, então.